Seja bem-vindo à primeira aula da semana da Fluência no Baixo. Eu me chamo Miquel dos Santos, sou músico, professor de música e criador do programa Fluência em 30. E nessa semana da Fluência no Baixo eu vou te mostrar o método utilizado por baixistas comuns para tocar e improvisar com fluência. Seja para fazer solos mais criativos, seja para improvisar ou criar grooves que fogem do óbvio e impressionam. Mas o que significa fluência no baixo? Eu chamo de fluência a habilidade de executar no instrumento todas as ideias que vêm na sua mente e transformar essas ideias em som. E eu brinco com os meus alunos dizendo que a gente tem uma veia que liga o cérebro às mãos que ela é entupida na maioria dos músicos. Porque muitas vezes o cara tem uma boa ideia, acha que sabe o que é para fazer e quando vai executar as mãos não obedecem. Aí eu falo que a veia precisa ser desentupida. É essa habilidade que te permite improvisar e criar grooves que fogem do comum e realmente impressionam quem está te ouvindo. Por esse motivo, o músico fluente consegue transitar desde bandas de pop, gospel até bandas instrumentais de jazz. Eu sei que você deve estar pensando assim: isso parece ser bom demais para ser verdade, parece promessa de internet. E se eu estivesse no seu lugar, eu também acharia estranho. Mas o que me faz ter coragem de compartilhar isso com vocês é o fato de ter visto com meus próprios olhos meus alunos improvisando com fluência depois de aplicarem um método. E para não ficar apenas nas minhas palavras, dá uma olhada nesse depoimento. Eu sou Elan de Batista, passei um bom período da minha vida sendo autodidata. Fui criado sempre dentro de igreja, vendo músicos. Então, aquilo fervia dentro de mim, né? Um ponto mais forte que eu acho do desejo, que surgiu particularmente, foi a improvisação. Eu lembro que, vez por outra, eu escutava muito a Oficina G3 e tinha alguns solos do Duca Tambasco, que eu disse assim, nossa, cara, que legal. Era assim, era outro universo, né? Que a função que todo mundo dizia, aqueles que estavam ao meu redor, que a função do contrabaixo era seguir o pedal da bateria. Eu via assim, os tecladistas fazendo as introduções e os guitarristas com aqueles solos, com aquele momento todo no meio da música, e eu ficava com aquele desejo também de improvisar, de fazer solos, de explorar mais, mas era um universo bem distante, né? A dificuldade de quem estuda só, que é a questão da falta de informação. Ao passar do tempo que eu fui conhecendo alguns professores, inclusive das maiores referências que é o Miquel dos Santos, ele teve que tirar muitos vícios que eu tinha. E o vício, ele surge disso, da falta de informação. Você passa a estudar de uma forma errada e você estuda pensando que aquilo é certo, não, por conta da falta de informação. Aí você pula etapas, aquilo que era primordial, estudar campo harmônico, harmonia, enfim, você pula aquilo porque é chato, enfim, e você acaba dando um passo que não era para dar. Eu já ouvia muito falar do Miquel, que dentro de Fortaleza, né? Os músicos falavam muito dele. O Miquel dá aula, o Miquel é um ótimo músico, e eu nunca tinha visto ele tocando. Primeira vez que eu vi o Miquel tocando, eu estava passando no centro, período natalino, e o Miquel estava tocando, né? Acompanhando um coral, e ele estava tocando com baixo de 4 cordas. Quando eu olhei assim, eu disse assim, não, mano, é o Miquel, cara.
Um baixo de 4 cordas, não acredito não, cara. Não. Já começou aí, sabe? Eu já comecei a tacar o pau no cara daí. Aí, quando ele começou a tocar as músicas que ele estava fazendo só a função mesmo, lendo, estava até lendo, e música de Natal, não tinha o que fazer, era só acompanhamento mesmo. Então, eu disse assim, não, cara, esse cara não toca nada não, mano, que é isso? A galera fica enchendo a bola desse cara. Uma outra oportunidade, eu vi ele tocando pessoalmente, foi na Feira da Música, e aí eu vi ele explorando bastante, né, que ele estava tocando só. Eu disse assim, eu fiquei com as mãos na cabeça, eu disse, meu Deus, o que é isso, cara? Esse cara tocando dessa forma, como é que pode? Eu quero isso. Então eu me interessei, fui procurar o Miqueias. Como eu disse, eu tinha muitos costumes, né, tinha muita coisa que eu tinha estudado só, por ser autodidata, que eu tinha colocado a carroça na frente dos bois. O Miqueias tem uma frase que ele diz bastante, que aquilo que te trava não é aquilo que você está estudando, é aquilo que você pensa que estudou e que não estudou corretamente. Então, mapeamento, tríades, tétrades, campo harmônico, não dominava isso. Então, o Miqueias, ele é muito inciso nisso, ele bate como se estivesse batendo com um machado na cabeça do aluno, abre e coloca a ideia lá dentro. E o legal é que eu já fiz parte de grupos de aula com o Miqueias, com outras pessoas, que eu percebia que o time de entendimento de alguns não era tão rápido, mas a forma que o Miqueias ensinava, todos entendiam. Muita coisa que estava travado, destravou, e hoje assim, eu consigo andar, eu consigo improvisar, já fiz várias apresentações instrumentais, já participo de jam, né, tenho projetos instrumentais também, já toco, já estou bem mais seguro. Eu trabalho como músico na noite também, e eu me sinto bem mais seguro de subir em um palco e tocar. Talvez você tenha identificado alguns pontos em comum nessa história com a sua. Mas se isso não acontecer, no final desse vídeo eu vou te mostrar como você pode encontrar outros depoimentos de alunos e ex-alunos que usaram esse método, para que você possa encontrar algumas coisas em comuns com eles. Mas antes de eu te explicar passo a passo como funciona esse método, deixa eu te explicar como eu cheguei nele. Talvez com essa história você até perceba que eu sou um pouco como você. Na verdade, até meus 15 ou 16 anos eu nunca me interessei por música. Até porque, na minha família não havia nenhum músico até então. Um certo dia teve um alvoroço na igreja, que eu fazia parte porque o guitarrista da igreja estava montando uma turma para ensinar violão, de graça. Aí eu vendo que todos os meus amigos iam, eu pensei, se todo mundo vai, eu vou também. E esse foi o meu único motivo. E foi assim por um bom tempo. Com muita dificuldade eu aprendi algumas músicas, mas não saía do basicão mesmo. Um dos meus professores chegou até a me chamar de burro, e dizer que eu nunca ia tocar, porque eu não lembrava de nada das aulas passadas. Minha memória sempre foi muito ruim. Até que um dia esse professor me convidou para fazer base para ele em uma igreja, e eu lembro que as minhas pernas tremiam de nervoso, e o coração batia mais forte. Naquele dia, aconteceu uma parada diferente. Pela primeira vez eu senti como era tocar e ter outras pessoas me assistindo. Rolou tipo uma adrenalina, e eu fiquei com vontade de sentir aquilo mais vezes. Depois disso, por falta de opções de outros músicos, porque eu só tinha eu ali, acabaram me convidando para ser o guitarrista reserva da igreja. E todo culto eu ficava ali, do lado dos músicos, observando a banda, esperando que me chamassem. E foi ali que eu comecei a observar o timbre do baixo, um som forte e imponente. Além disso, eu também pensei assim, meu irmão, quantos outros instrumentos tem que tocar várias notas ao mesmo tempo, o baixo toca apenas uma, então deve ser mais fácil. Daí eu pedi para ser o terceiro baixista. Mas como eu não tinha baixo, e as chances de um terceiro baixista tocar eram quase impossíveis, eu praticava com violão mesmo. Até que um dia, inacreditavelmente, eu peguei o baixo no culto de domingo e foi demais.
Quando eu toquei naquele dia eu me senti poderoso, até porque o som da igreja era muito alto, e ali eu percebi, é isso que eu quero. Depois de um tempo, formamos uma banda para tocar em outras igrejas, e para completar a banda nós ensinamos algumas notas para um tecladista. Porém, pouco tempo depois, eu comecei a me sentir mal na banda, porque o guitarrista era muito talentoso, o tecladista estava evoluindo muito rápido, e eu vi que estava ficando para trás. Chegou até um ponto em que muita gente falava para mim, tu toca com eles porque eles são teus amigos, porque eles tocam bem e você não. Eu sentia que não tinha talento ou dom, e que ser músico não era para mim. Chegaram até a me dizer que eu deveria considerar vender cocada em feira, porque viver de música não ia rolar. Até que um dia eu desisti de tocar de forma definitiva, mas eu continuava sentindo aquela vontade de subir no palco e sentir aquela adrenalina. Então eu decidi estudar, mas não sabia o que estudar, nem como estudar. Aí eu perguntei para um guitarrista da igreja o que ele estudava, e ele me falou que para estudar escalas e pronto. Então eu fiquei subindo e descendo a escala de dó, depois aprendendo técnicas, assim como a maioria dos músicos que aprendem sozinho. Nessa época, tudo o que eu queria era copiar músicas exatamente igual ao CD, copiar solos dos músicos que eu admirava, improvisar, ser convidado para tocar com bandas grandes, ser reconhecido e conviver com bons músicos. Depois de um tempo estudando escalas, slaps e outras técnicas aleatórias, os resultados começaram a vir. Começaram a me elogiar. Pô, tá tocando bem, hein? Naquele momento, era isso que me satisfazia. Então entendi que para tocar bem não precisava ser talentoso. Eu só não era esforçado o suficiente. Mas depois de muito tempo eu me deparei com um novo problema. Eu percebi que por mais que eu estudasse mais escalas e mais técnicas, sentia que faltava alguma coisa. Eu sabia que tinha um nível a mais para chegar, e parecia que eu estava travado nesse nível de músico mediano, sem tocar com consciência, apenas decorando frases, repetindo as mesmas coisas na improvisação, soando robótico, sem dominar realmente o instrumento. Tinha muita informação na minha cabeça, mas não sabia o que fazer com ela. Não conseguia transformar a teoria em prática. Me sentia como se estivesse correndo atrás do próprio rabo. Até que um dia, tocando um show instrumental, me deparei com uma situação onde eu tive a oportunidade de perguntar para um tecladista que estava improvisando depois de mim. A pergunta foi, por que eu conheço alguns baixistas que até estudam e são até talentosos, mas tocam umas notas, cara, que parece que estão tocando errado, parece que errou no meio do solo. Porém, eu não vejo isso acontecer com o tecladista. Qual é o segredo? Ele falou que não sabia por que o baixista fazia isso. Porém, como tecladista, quando ele fazia o acorde na mão esquerda, ele via exatamente o local que ele estava tocando. Então ele disse que era como se ele conseguisse tocar sobre o acorde, projetando o acorde aqui. Ele tocava sobre o acorde. E essa frase, tocar sobre o acorde, mudou tudo. Porque ele disse que quando ele toca uma nota que está em cima do acorde, ele sabe que a nota é boa. E quando ele está tocando uma nota que não é do acorde, ele tem uma noção se aquela nota serve para repouso ou não. E quem dá isso é a visão do acorde. E cara, isso mudou muito a minha forma de pensar. Em um outro momento, eu lembro que eu assisti uma videoaula de um saxofonista dando aula num piano, coisa que eu achava que nunca ia me ajudar, porque eu sempre achei que quem dava aula para baixista era baixista e quem dava aula para guitarrista era guitarrista e assim por diante. Quando o cara me sugeriu assistir esse vídeo de um saxofonista dando aula no piano, primeiro que eu pensei, não vai ter nada para mim, cara. Mas eu acabei assistindo o vídeo e teve uma sacada muito grande. Ele explicava que a forma comum de se estudar é decorar escalas, e supondo que quanto mais hábil você fica na escala, mais você toca. E ele mostrava uma falha. Se você toca somente a escala subindo e descendo, é essa informação que o teu cérebro vai te devolver quando você for improvisar. Então a ideia é entender a escala no braço do instrumento e usar essas notas para fazer melodia, e não a escala para que ela seja melodia. Essa segunda informação deu outro boom na minha cabeça. Eu considero esses os momentos da virada. A partir daí, eu comecei a mudar a forma de como eu estudava e foi como se eu tivesse destravado para o próximo nível. Aos poucos eu percebi que eu estava tocando com fluência e dominando o instrumento, executando o que estava na minha mente e levando para o instrumento com mais facilidade. E foi quando eu realmente comecei a ser reconhecido pelo meu trabalho e passei a dividir palco com grandes nomes da música, como o Dominguinhos, Fagner, Amelinha, Valdones, Leninha Haddad, dentre tantos outros. Foi quando eu passei a tocar em festivais nacionais e internacionais com grupos instrumentais e com grandes nomes da música. Agora você deve estar se perguntando, por que eu decidi compartilhar isso com você? Eu poderia muito bem guardar essa descoberta e seguir minha vida, mas para responder essa pergunta, eu prefiro mostrar para você o que me satisfaz muito. Dá uma olhada nessas mensagens que eu recebo quase que diariamente. Rapaz, estava vivendo literalmente estudando como você. Mais de um ano girando em círculos concêntricos sem chegar a lugar nenhum. Depois de assistir às suas aulas,
Vou partir agora para a prática. As coisas foram de vez esclarecidas e eu consegui então enxergar o óbvio. Meu amigo, você é abençoado. Vários youtubers mandando decorar tabela de campo harmônico e com 57 segundos de vídeo você tirou minha dúvida. Parabéns. Cara, eu não consigo entender como você consegue facilitar tanto o nosso aprendizado. Eu assisto a um vídeo seu de 5 minutos e aprendo o que não aprendi em anos. Obrigado por compartilhar essas aulas conosco. Um dia ainda serei seu aluno, mestre. Um forte abraço. Essa aula foi maravilhosa. Já comprei tanto curso de contrabaixo e nunca tinha entendido direito os modos gregos. Muito obrigado, professor Miqueias. Sua simplicidade na didática e conhecimento são impressionantes. Saber que eu estou impactando a vida de muitas pessoas é o que me satisfaz. E é por isso que eu estou aqui dividindo com você o método Fluência em 30. Bom, a forma tradicional de estudar foca praticamente em 4 coisas, que são o subir e descer a escala, a técnica, a velocidade e o acúmulo de teoria. Quando a gente começa a estudar, o foco é memorizar escalas e repetir até que ela fique o máximo com fluidez possível, o mais fluida possível. Então, praticamente você pega a escala em 1/8 e vai, a partir do momento que você entende a escala, o exercício fica concentrado em movimentar até chegar à fluência. Por que isso não funciona? Você está mandando informação para o seu cérebro que, se eu estou numa nota X da escala, toda vez que eu for subir, eu vou tocar a próxima nota vizinha. Essa informação é a que o cérebro absorve, além da prática, da habilidade com a escala. Porém, os teus solos, pensando em notas vizinhas, toda vez que você for improvisar, ela vai sair com mais ou menos com esse formato. Notas vizinhas. Ou você vai ficar subindo, ou você vai ficar descendo as escalas. Pois essa é a única informação que você passou para o seu cérebro, mesmo que você faça a escala com muita fluência. O outro detalhe é que você vai praticamente se conformar em estudar a escala em 1/8. E venhamos e convenhamos. Perceba que durante os seus solos, durante os seus improvisos, 1/8 não resolve. Então você precisa estender no mínimo para 2/8, além de gerar saltos, mudança de ritmo, mudança de articulações. Então o foco fica praticamente em tocar a escala e ele não funciona. Quando a pessoa percebe que isso por si só não funciona, o que se pensa? Então não está legal porque não tem técnica suficiente. Então passam a se estudar exercícios para melhorar a técnica. A técnica de movimentação da mão esquerda, que seria um cromatismo mudando de corda. Combinações de digitação, exemplo. Esses exercícios de repetições, eles ajudam a ter diferentes digitações. O problema é que, novamente, você está robotizando a tua forma de raciocínio. A partir do momento que você gera um movimento, o cérebro está programado para repetir aquele movimento em cordas diferentes. A repetição exata do exercício gera essa robotização. Não te deixa hábil para combinar isso e gerar sonoridades diferentes. Porque a grande sacação da improvisação é a imprevisibilidade. E quando você estuda desse jeito, você está estudando a previsibilidade. Quando você percebe que a técnica não está resolvendo, então pensa o seguinte: é porque está lento demais, então o foco vira velocidade. Deixa eu te dar uma dica. Quando eu comecei a estudar, eu sempre achei que a velocidade fosse o grande foco, a grande sacação. Porque os músicos que eu admirava, todos eram rápidos. Daí, o meu foco foi velocidade. Qual é o problema desse método, de focar em velocidade? Bom, algumas sujeiras vão sair no teu som. A articulação vai ser toda igual e a direção vai ser toda previsível. O teu cérebro só processa a informação rápida se for baseado nas coisas que você já estudou. E essas são as informações que você estudou até então. Ele não processa com imprevisibilidade de rítmica, imprevisibilidade de acentuação, imprevisibilidade de direção. E são esses detalhes, essa imprevisibilidade que vai deixar o teu solo interessante. Outra coisa que às vezes a gente entende. É porque eu não conheço teoria o suficiente para arranjar melhores caminhos. Entenda, a teoria não vai te fazer tocar, ela apenas serve para você entender que o que você toca está certo ou está errado, por que está certo, por que está errado. Entender não te faz tocar. E a prova disso são vários músicos que eu conheço que conhecem muito bem e na hora de tocar não tocam. E paralelo a isso, eu conheço músicos que não conhecem tanto assim, mas na hora que vão tocar, tocam com muita facilidade. A teoria não está totalmente, literalmente ligada ao tocar.
ela é ferramenta facilitadora. Na verdade, é ferramenta para você compreender se está dentro, se está certo ou se está errado. Não é ferramenta definitiva. Se você foca em teoria, vai faltar todo o conteúdo que te faz tocar, mesmo que você saiba o que deveria tocar. Então deixa eu te falar porque o programa Fluência em 30 funciona também. O que vai te fazer ter resultado não é o conteúdo teórico em si, mas é o método de estudo. E esse método é focado em perceber e organizar o que estudar e como estudar, focando em desenvolver 3 pilares que são a base de todo o método. Os 3 pilares do método Fluência em 30 são velocidade de decisão, velocidade de raciocínio e criatividade. Bom, velocidade de decisão é uma habilidade pessoal, você tem ou não, mas você pode treinar. Bom, para isso os exercícios vão ser baseados em coisas muito simples. Por exemplo, você conhecer muito bem o braço do seu instrumento. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A partir do momento que você conhece as notas no braço do instrumento, não só na primeira oitava, mas todo no braço do instrumento, e você, por exemplo, quer tocar a nota Dó, e você rapidamente decide se você quer tocar esse Dó, ou esse Dó, ou esse Dó, ou esse Dó, ou esse Dó. Conhecendo bem o braço do instrumento, você vai perceber que você terá muitas opções de tocar uma simples nota. Além do mais, depois que você conhece o braço do instrumento com notas, você passa a estudar acordes. E você vai perceber que você tem, por exemplo, o acorde Dó nessa posição, nessa posição, nessa posição e em vários locais do braço do instrumento. A partir do momento que você conhece essas várias opções e você precisa simplesmente fazer o arpejo de Dó, você precisa decidir em que parte do instrumento você vai tocar. Essa habilidade de decidir é uma característica pessoal. Por mais que você tenha esse conhecimento, eu já me deparei com situações de pedir para o aluno simples, faça o arpejo de Dó. E ele pergunta assim, ó, aqui ou aqui? A partir do momento que você precisa fazer o arpejo de Dó, você precisa apenas decidir entre os vários locais e os vários modelos. Então, de novo, é uma característica pessoal que nesse tipo de exercício eu vou conseguir te ajudar a desenvolver essa habilidade, te dar vários recursos e desses recursos você aprender a combinar modelos, a combinar locais. Exemplo, tem um exercício de mapeamento com 2 oitavas e você vai precisar fazer o arpejo de Sol e você tem essa opção de fazer 2 oitavas para cá, tem essa opção de fazer 2 oitavas para cá, tem essa opção de fazer 2 oitavas para cá, tem essa opção de fazer 2 oitavas para cá. Nessas opções, a gente vai treinar para que você perceba qual é a opção mais fácil para você. E tendo essas opções e escolhendo a mais fácil para mim, você desenvolve naturalmente essa habilidade de decidir por caminhos que são mais fluidos para você. Uma outra coisa é a velocidade de raciocínio. Na velocidade de raciocínio, a gente tem um equívoco. A gente se equivoca pensando em que quanto mais eu souber, mais rápido eu vou decidir. E isso é um equívoco. Por isso que muitas pessoas focam em aprender muitas escalas, porque pensam o seguinte, quanto mais escalas eu souber, quando eu tiver aquela situação que eu preciso escolher, eu tenho um leque maior de possibilidades. Na verdade, isso é um grande equívoco, porque com menos escalas e com mais conhecimento do braço, eu consigo resolver mais facilmente, mesmo conhecendo menos, mas conhecendo com mais qualidade. Um exemplo simples é, eu tenho um acorde maior com 7 maior, e eu vou ter que aplicar uma escala sobre esse acorde, que é um raciocínio bem cotidiano. Quais escalas eu posso aplicar sobre esse Dó com 7 ou maior, por exemplo? Um raciocínio bem simples é, pensando nos modos, eu posso aplicar o modo jônio e eu posso aplicar o modo lídio. O detalhe é que a grande maioria das pessoas tem o modo jônio na mão. Mas para tocar o modo lídio, ele vai pensar, para tocar o modo lídio, o que eu preciso fazer? O modo lídio é o 4º grau da escala maior, então qual é o tom? Cara, já foi. Não dá tempo. Então, existem umas coisas que são mais fáceis. Basta você aprender que o modo lídio é só colocar uma quarta aumentada. Se eu estou em Dó, a quarta é essa nota. Se eu subir, quarta aumentada, já tenho o meu modo lídio. Com conhecimento muito bom da escala maior, entendendo quais as características dos outros modos, eu não preciso fazer aquela matemática para saber de onde ela vem, para onde ela vai. Isso perde muito tempo, cara. Então, se eu sei que é a escala maior, e eu colocar a quarta aumentada, já gerei um lídio, eu não preciso me preocupar com 7 notas, eu preciso me preocupar com uma nota, a nota que vai fazer com que aquela escala gere um novo modo. Além disso, se você só pratica ele em 1 oitava, não tem uma função prática. Você precisa saber isso em pelo menos 2 oitavas. E além dessa informação, o que eu vou fazer com isso? Que já começa a pegar no outro ponto, criatividade. O que eu faço com o que eu conheço? Se eu vou tocar a escala de Dó, e se você só sabe subir dessa escala,
e não tem a habilidade de gerar saltos. Então a ideia não é tocar a escala para que soe a melodia. A ideia é saber as notas no braço do instrumento para fazer melodia com essas notas. Olha isso aqui, ó. Tudo que eu vou tocar é a escala de Dó, porque eu conheço muito bem a escala no braço e não dentro de um shape. Usando o braço do instrumento e não um shape, porque senão soaria algo parecido com isso aqui, ó. Observe que a rítmica está bem repetitiva, as direções estão repetitivas. Não tem salto. O terceiro pilar, no caso a criatividade, nós vamos ver na próxima aula, que vai ser quarta-feira, dia 20. Lá eu vou ensinar como ser mais criativo para improvisar, criar grooves e solos que impressionam e te dão prazer em tocar baixo. Infelizmente, a nossa aula já está muito grande e para não cansar você, eu vou finalizar ela por aqui. E só para recapitular, nessa aula você aprendeu por que o jeito tradicional de estudar baixo, subindo e descendo escalas, focando em técnica, velocidade ou simplesmente decorando um monte de teoria, não funciona. Mas eu te mostrei que existe um método diferente criado por mim, testado e aprovado em campo de batalha, e que desenvolvendo 3 pilares que são a velocidade de decisão, a velocidade de raciocínio e a criatividade, abrem uma nova oportunidade para você. A oportunidade de improvisar e tocar baixo com fluência. Antes de me despedir desse vídeo, queria dizer que está sendo um prazer dividir com você toda essa história e conhecimento. Eu quero proporcionar a melhor experiência para você aqui nessa semana. Então eu gostaria muito de pedir o seu feedback para saber o que você achou dessa aula e o que está achando dessa semana. E como você pode fazer isso? Eu coloquei aqui embaixo desse vídeo um espaço onde você pode escrever o seu comentário. E caso você não me conheça, indico que você me procure nas redes sociais e conheça um pouco mais do meu trabalho. Basta pesquisar no YouTube por Miquel dos Santos e no Facebook e no Instagram, que é @Miquel dos Santos, tudo junto. É isso, por hoje é só. Aquele abraço. Meu nome é Jonathan, eu tenho 24 anos. Quando eu comecei a tocar, eu não tinha pretensão nenhuma. Tava rolando uma aula de música na igreja. Nessa época, eu não tocava nada. O Miquel se apresentou, o professor era ele começou a tocar. E inclusive, ele tocou uma música que geralmente a galera que toca instrumental sempre conhece, que é Easy to Love Me, que é uma música que eu gosto muito, porque foi a primeira música que eu vi, assim, instrumental presencial. E a forma que ele tocou, poxa, quando eu vi ele, poxa, agora eu quero aprender. Sempre quis, quando eu comecei a tocar, eu vi a galera tocar. Aí foi quando eu conheci o meio instrumental. Poxa, eu ia para os eventos de instrumental e eu quero tocar aqui igual essa galera aqui. Quero improvisar, que nem eles, que já tinham outra mentalidade, a gente estava começando. Poxa, eu não quero ficar só mais, por exemplo, eu não quero ficar só tocando na igreja. Eu quero ser conhecido musicalmente, entendeu? Como a outra galera era, do instrumental. E isso era um desejo que eu tinha. Tanto que eu lembro que vi a galera tocando e eu queria estar ali, entendeu? A minha maior dificuldade foi ter a linguagem do gênero para improvisar, entendeu? Porque as notas são as mesmas, mas agora a forma de tocar é diferente. Ele não só ensinou a parte de teoria, como o professor ensina, a parte técnica, como também ensinou a como se comportar musicalmente, entendeu? Na primeira apresentação que eu tive, fiquei até com as pernas meio bom, porque eu tava tocando baixo e o Miquel na plateia, entendeu? Assistindo. Mas o nervosismo foi grande. Não só ele, como tinham vários outros músicos, entendeu? Mas é aquele negócio que ele sempre falou, sempre me explicou assim, bicho, toque pra música, não toque pra música. Esse foi um dos que mais me marcou, acho que foi a primeira vez que eu toquei com ele em um lugar, entendeu? Ele pegou até, nesse dia ele tocou guitarra, eu tava tocando baixo e tinha um irmão dele, que é o João, que tava tocando bateria. Cara, isso pra mim foi, pronto, tipo, meu ápice, assim, poxa, eu toquei com um cara que me ensinou que eu sempre
Eu sou fã desde o começo, entendeu? É uma sensação assim muito boa de satisfação. Poxa, olha aí, onde foi que eu cheguei, entendeu? Lá atrás eu queria estar tocando junto com a galera e hoje em dia eu tô aqui, consigo tocar com os mesmos músicos que eu admirei.